Segundo domingo da Páscoa, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles, disse-lhes ele: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós." Depois destas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos." Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: "Vimos o Senhor." Mas ele replicou-lhes: "Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé." Respondeu-lhe Tomé: "Meu Senhor e meu Deus." Disse-lhe Jesus: "Crestes porque me vistes. Felizes aqueles que creem sem ter visto." Fez Jesus, na presença de seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós que estamos celebrando a Páscoa do Senhor, somos convidados a ser introduzidos nesse mistério a partir da experiência do apóstolo Tomé. Nos diz que depois da morte de Jesus, os discípulos ficaram apavorados e eles estavam trancados, presos, com medo de sair, com medo de que os judeus fizessem com eles a mesma coisa, ou seja, os conduzisse à morte. E eles estavam no cenáculo reunido quando nos diz o Evangelho que Jesus, rompendo todas as barreiras, as portas estavam trancadas e Jesus se colocou no meio deles para dizer: "A paz esteja convosco." Depois, soprando sobre eles, disse: "Recebam o Espírito Santo." Da mesma maneira, o Cristo ressuscitado é aquele que dá o Espírito, que emitiu o seu Espírito no alto da cruz e começa, diríamos assim, esse tempo de vida nova, dando-nos o seu Espírito. Ou seja, os discípulos de Jesus precisam desses dois grandes dons, a paz e o Espírito Santo na sua vida, para poder viver a dimensão do Evangelho somente começando pela paz e caminhando no Espírito. Porém, algo muito curioso, um dos discípulos, Tomé, não estava presente. E quando Jesus se foi, os outros lhe contaram o que havia acontecido e ele duvida. Não é possível. Essa postura de Tomé é uma postura natural. Ele não viu. Por que todos os outros viram, perceberam, tiveram o direito de ver e, no entanto, não o viram? 8 dias depois, nos diz o Evangelho, Jesus volta a aparecer para os seus discípulos e nesse dia Tomé estava. E Jesus diz a Tomé: "Tomé, vem aqui, introduz o teu dedo na minha mão, coloca a tua mão no meu lado e não sejas mais incrédulo." E Tomé vai dizer: "Meu Senhor e meu Deus." O Senhor está nos chamando também: coloca a tua mão nas minhas mãos, coloca a tua mão no meu lado. Olha o que o meu amor foi capaz, olha a loucura do meu amor, a que ponto chegou. E Jesus diz a Tomé: "Você está acreditando porque você está vendo, mas bem-aventurado aqueles que hão de acreditar mesmo sem terem visto." Por isso Jesus vem, de certa forma, nos dizer o seguinte: a fé, ela não precisa
enxergar com olhos humanos. A fé vê mais longe, a fé transcende aos anseios humanos. Quantas vezes nós não enxergamos o amor de Deus ao nosso lado, não enxergamos a sua presença amorosa, não enxergamos Jesus vivo, porque não acreditamos. Chegou o tempo de darmos a nossa resposta de fé e, como Tomé, podermos dizer: meu Senhor e meu Deus. Porém, eu quero chamar a atenção para um fato. Jesus apareceu para os seus discípulos no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Domingo é o dia da ressurreição, é o dia do encontro com o Senhor, e nenhum discípulo pode faltar ao encontro com o Senhor que se apresenta a nós na missa. 8 dias depois, ou seja, no primeiro dia da semana, no domingo, Jesus aparece novamente, e nesse dia Tomé estava. Muitos Tomés existem no meio de nós, que dizem que acreditam, mas que, no entanto, no primeiro dia da semana, no domingo, não vão ao encontro do Senhor, não o buscam. Passam vidas inteiras sem ir à missa. A missa para eles pouco significa. E, na verdade, é no partir do pão, é no encontro com o Senhor ressuscitado, em cada celebração, quando dizemos: eis o mistério da fé. A missa é esse encontro com o Senhor. E nenhum cristão pode se negar a fazer esse encontro desse Cristo que vem para estar conosco, para dizer: coloca a tua mão no meu lado, coloca as tuas mãos na minha mão e não sejas mais incrédulo, mas um homem de fé. Que nós todos possamos repetir como Tomé: meu Senhor e meu Deus.